Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Essa semana a professora vem trazendo conteúdo que vem tratando sobre as bactérias. Essas bactérias, elas são indivíduos simples, são chamados de unicelulares, mas elas estão constantemente no ar. Aqui nós temos uma tirinha só para a gente começar a aula descontraindo. A pessoa tossindo e liberando no ar essa bactéria, ela vai dar conta de contaminar uma outra pessoa. Bom, o que vem a ser bactéria? Bactéria do grego significa bastão e essas bactérias elas são encontradas em todos os ambientes da Terra. Elas são indivíduos microscópicos e apresentam a reprodução assexuada. Elas conseguem, o que significa dizer que tem uma reprodução assexuada? Reprodução assexuada é aquela que não necessita de dois indivíduos para se reproduzir. Ela pode se dividir, fazer bipartição, ela pode fazer outros processos de reprodução, ok? Bom, elas são divididas em dois grandes grupos. Arqueobactérias, o arqueia, que são as mais primitivas e têm capacidade de se desenvolver em ambientes hostis. Por exemplo, água muito quente, muito salgada, pântano, região vulcânica. Esse tipo de bactéria a gente consegue encontrar. E as eubactérias são aquelas chamadas que são as mais numerosas e são as atuais, tá? Elas estão no ar, assim como os vírus. Elas só vão causar doenças a partir do momento que o sistema imunológico da pessoa não estiver 100%, ok? Bom, quais são as principais características desses indivíduos? Eles são unicelulares, significa dizer que eles têm apenas uma célula. Procariontes, eles não têm núcleo definido. A célula, essa única célula, tem material disperso todinho solto dentro dela. Elas são autótrofas, que podem produzir seu próprio alimento. Heterótrofas, que precisam de um a outro indivíduo para produzir o seu alimento. Elas podem formar colônias. De que maneira? Elas vão se juntando e vão aglomerando. São microscópicas e podem ser encontradas tanto no solo, no ar, na água e também no nosso organismo, inclusive na pele, tá? Quando nós falamos da morfologia, da parte externa desses indivíduos, elas têm parede celular, que dão resistência, membrana citoplasmática. Esses componentes nós já vimos quando trabalhamos com células. Esse aqui é como se fossem cílios, essa cápsula é só para uma proteção, o nucleolo é onde está a parte de genética dela, o flagelo para ela se locomover, tá? Elas podem... dependendo da forma que elas apresentam, elas têm nomes especiais. Podendo formar colônias, elas podem ter formato de cocos. Então, por exemplo, um só é cocos. 2 é chamado de diplococos. Vários, assim, como se fosse uma fita, streptococos. Aqui é um aglomerado sarcina, que fica como se fosse um quadrado, uma tetra, e aqui é o Staphylococcus. Esse Staphylococcus, existe um tipo que é chamado Staphylococcus aureus, que normalmente ele fica na nossa pele e ele só vai causar alguma doença. Ele fica bem dourado, bem bonito ele só vai causar alguma doença se seu sistema imunológico não funcionar. Aí pode dar dermatite, pode dar parte interna da boca, pode dar problema no olho e outras doenças, ok? Se ela tem formato de bacilo, que é compridinho assim, como se fosse um drops. Ela pode ter diplobacilli e streptobacilli. Eles podem causar diferentes doenças. A gente vai ver algumas doenças, eu vou citar algumas doenças e vocês podem estar pesquisando a respeito de algumas doenças causadas por essas bactérias. Nós temos o vibrião, que ele tem forma de vírgula. Quer ver um exemplo? Vibrião colérico, a cólera, é causada por um tipo desse aqui, ó, do víbrio. O espirilo, que ele é como se fosse uma molinha, sabe a molinha do caderno? Que ela foi e eu estiquei ela fica toda onduladinha, é esse espirilo, tá? Bom, as bactérias elas se reproduzem rapidamente, em grande quantidade, deixando descendentes em horas. Ela entra no corpo, ela vai começar a se reproduzir, vai pegando uma célula a outra, uma célula a outra. Pode apresentar reprodução assexuada por divisão simples. O que acontece? De uma
Essa uma, ela se divide exatamente igual, forma duas. Dessas duas, vou formar 4. Dessas 4, vou formar 8. E assim sucessivamente. Em boas condições, elas conseguem se duplicar a cada 20 minutos, elas se duplicam. Então, se eu tenho um ambiente propício, um alimento, a célula está saudável, a cada 20 minutos ela vai se reproduzir, ela vai se duplicar novamente. Em 24 horas, são 6 sextilhões de novas bactérias dentro do organismo. Então, é muita bactéria parasitando a gente. Tem tratamento? Tem, em sua grande maioria, tá? Bom, a reprodução, ela pode ser por bipartição, que é só a divisão, e sexuada, pode ser por conjugação, transformação ou transdução. Conjugação, elas vão trocar material genético, elas vão se unir, trocar material genético e vai uma passar material genético para outra e se soltar. A mais comum é a por bipartição, ok? Quando a gente fala dessa bipartição, eu vou mostrar para vocês um esqueminha. Esse esqueminha, ele funciona assim, eu tenho uma bactéria, esse mesossomo é como ela começa a se dividir. A partir do momento que ela começa a se dividir, ela vai formando um pescoço aqui, até o ponto dela dividir total. O material genético que tiver em uma, tem na outra. Elas são idênticas. O mesmo material genético que tem em uma, tem a outra. Então, elas são clones, uma da outra. Ok? Bom, a classificação das bactérias contra a respiração. Elas são aeróbias, quando elas necessitam de ar para sobreviver. Quando elas conseguem sobreviver em ambientes sem oxigênio, elas são chamadas de anaeróbias. E tem aquelas que são chamadas de facultativas. Elas se adaptam. Tem oxigênio, eu tô de boa. Não tem oxigênio? Não, então eu tenho que me adaptar. Ela consegue se adaptar tanto com oxigênio quanto faltando oxigênio, tá? Lembrando o seguinte, deixa eu só chamar a atenção. Clostridium tetani é o que causa o tétano, tá? E essa Escherichia coli, ela causa uma infecção intestinal. Só para deixar título de curiosidade. Quanto à nutrição, elas são autótrofas porque elas têm capacidade de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou quimiossíntese, tá? E elas são heterótrofas porque são incapazes de sintetizar essa glicose, então elas precisam de um outro indivíduo para produzir seu alimento. Essa salmonela aqui, normalmente acontece a transmissão dela com maionese contaminada, dá salmonelose, dá um problema gastrointestinal, tá? Essa trinossomas, ela pode causar também a parte do atingir diretamente o sistema digestivo, tá? Bom, quais são as principais importâncias das bactérias? Ela pode atuar na decomposição de matéria orgânica, então ela vai quebrar a matéria orgânica para devolver os nutrientes para o meio ambiente. Elas podem participar de processos industriais, fazendo iogurte, leite, coalhada, ela vai fazer todos os produtos derivados do leite, ela vai estar auxiliando. Ela pode auxiliar no ciclo do nitrogênio, tá? Auxiliando na aquisição do nitrogênio da atmosfera e na utilização dele pelas plantas. Ela pode ser trabalhada também na engenharia genética e na biotecnologia, na quebra de substâncias como, por exemplo, insulina e o hormônio de crescimento. E na agricultura eu posso utilizar bactérias para o controle biológico, aquelas que atacam as larvas e destroem as lavouras, tá? Nós temos as chamadas bactérias do bem. Quem são essas bactérias do bem? Os lactobacilos. Eles são lactobacilos, eles convertem a lactose da nossa alimentação e alguns outros açúcares em ácido lático, e ele é essencial para a flora intestinal. Então, assim, quando a gente toma Yakult, que o médico fala assim, ela precisa tomar Yakult, porque tem lactobacilos vivos. Esses lactobacilos vivos vão reestruturar a sua flora intestinal, tá? O Streptococcus, na maioria das vezes, ele não causa nenhum tipo de doença no ser humano, tá? Ele pode causar algumas infecções, no caso, para plantas e alguns animais,
Então eu posso usar Lactobacillus streptococcus para fazer o vinho, para fazer o iogurte, os diversos tipos de queijo, tá? Elas trazem benefícios na produção de alimentos e bebidas, decomposição de lixo problemático ou restos mortais, produção de medicamentos, digestão, que a Escherichia coli vai ajudar na digestão e na fixação do nitrogênio na atmosfera. Bom, essas bactérias têm uma importância ecológica porque elas vão evitar o acúmulo de matéria orgânica. Elas, para serem utilizadas na indústria farmacêutica, você não vai utilizar ela em si, você vai usar ela como se fossem fragmentos, ok? Bactérias do mal, quem são elas? São algumas bactérias que podem causar doenças tanto no homem, plantas e animais. Nós temos algumas que causam doenças do homem. A tuberculose, o tétano, a sífilis, a cólera, a pneumonia causam doença especificadamente no homem. Só que elas têm um ciclo e precisa se fazer o tratamento correto para poder ter a cura total, tá? Vamos ficar por dentro de algumas informações. Há mais bactérias habitando na nossa pele do que gente vivendo em todo o planeta Terra. Olha que loucura! Para elas, o nosso corpo é um paraíso, cheio de água, de comida, que sai toda hora do nosso corpo, porque nós temos células que secretam, que jogam para fora água, sujeira, gordura, elas ficam ali é um ambiente propício para elas. Ela abriga mais ou menos a nossa pele 100 trilhões de bactérias. Nesse exato momento, na sua pele, deve ter mais ou menos uns 100 trilhões de bactérias. Isso aqui eu só trouxe para vocês ficarem por dentro, só umas curiosidades, tá? Não fiquem assustados, por favor. Mas é só para a gente dar uma descontração e vocês aprofundarem um pouquinho mais o estudo de vocês. A próxima semana vai estar encaminhando as atividades da apostila, umas atividades complementares. Façam a pesquisa dessas doenças que a Pro citou, que é bem interessante para vocês saberem a forma de transmissão, quem causa, tratamento, se tem tratamento. E a gente vai discutindo nas aulas online, ok? Beijão para todo mundo e até semana que vem.